Nós já estamos no nosso horário e nós temos aqui o nosso palestrante, o nosso amigo Fábio Dionísio, que vai fazer para a gente um estudo muito legal. Então, nós vamos fazer uma oração e vamos, então, iniciar a nossa palestra. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso grande amigo, o orientador maior de nossas vidas, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma tarde de estudos, onde nós receberemos subsídios importantes para que a gente possa lidar uns com os outros, lidar conosco próprios de uma forma mais assertiva, usando acima de tudo os exemplos de Jesus para nortear a nossa vida. E vamos pedir também a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo Fábio Dionísio nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui novamente. E o objetivo da nossa palestra é falar sobre os tempos. Os tempos são chegados, fala-se bastante a esse respeito, e a ideia é conversar sobre isso. Mas eu estou fazendo essa palestra, ministrando essa palestra em vários lugares hoje no Brasil. E eu costumo fazer uma estatística, que eu estou fazendo um estudo e eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês puderem ajudar, se não ficarem acanhados, eu gostaria que levantasse a mão toda pessoa que de alguma forma, nos últimos 3 ou 4 dias, sofreu algum tipo de influenciação espiritual. Tá bom, tá bom. Você ficou preocupada com a pergunta, né? O que nós temos visto é que, na realidade, a maioria das pessoas, ou por vergonha de responder à estatística, ou porque talvez o desodorante tenha perdido a validade, né? Final de tarde, sabe como é que é, né? Não levanta a mão, e isso é muito preocupante, né? É muito preocupante. Fora o caso do desodorante, fora o caso das pessoas que são envergonhadas, é complicado. Por exemplo, a segunda pergunta. Quem assistiu pelo menos 10 minutos de televisão hoje? O pessoal estava na praia. Então, na verdade, nós sofremos influenciação espiritual o tempo todo. Vocês não são espíritos? Né? Nós estamos encarnados, né? Mas nós somos todos espíritos. E nós sabemos que o universo é uma grande web, uma grande teia. Nos comunicamos, entre outras formas, inclusive telepaticamente, né? O nosso pensamento influi. Nós estamos imersos num gigantesco mar de ondas, e essas ondas são emitidas também por nós, e nos influenciamos o tempo todo, né? Então, na verdade, nós sim sofremos influenciação. O que eu tenho constatado é que a maioria não responde porque ainda se confunde muito a questão de se estar obsidiado ou não. Ah, eu estou passando um processo obsessivo, então tem um espírito me influenciando. E, na realidade, nós podemos fazer uma distinção clara e bem estanque a respeito de uma coisa ser influenciação e a outra ser obsessão. A origem da obsessão sempre é uma dívida. Alguém prejudicou alguém. Ou alguém está se aproveitando de um meio mediúnico, através da fascinação, né, para conseguir algum intento. Mas, em geral, o obsidiado é alguém que na realidade, prejudicou alguém, tem uma dívida, por causa da sua culpa, permite uma ligação com o cobrador. E o cobrador tem um objetivo muito específico: vingança. Na influenciação,
Os espíritos, eu vou falar dos desencarnados agora, muitas vezes nem te conhecem. Eles nem sabem se você é bom, se você é ruim. Eles têm metas, têm objetivos, né? Nós temos espíritos que, por exemplo, dentro do movimento espírita, dentro do nosso trabalho, não estão interessados no que a gente faz. E procuram evitar, por exemplo, o trabalho mediúnico, o trabalho dos passistas, o trabalho das pessoas que vêm para assistir uma palestra, por aprendizado, porque não interessa. Não interessa que mude o status quo do que nós temos hoje, né? Temos aqueles que são a grande maioria dessa população da Terra, que não tem a mínima ideia do que é o mundo espiritual. Quando desencarna, se não dorme algum tempo e vai parar em algum lugar, normalmente acorda no caixão, se assusta, nem sabe que está num velório. Aliás, às vezes sabe que está no velório, mas não sabe que é dele. Quando sabe, toma um choque, a primeira coisa que faz, tentar ir para casa, certo? Não tem ideia. Nós estamos hoje 7,6 bilhões de espíritos reencarnados. Se nós seguirmos a matemática que nos foi passada pelo André Luiz, numa entrevista que ele concedeu no Anuário Espírita de 1964, em que ele disse: os desencarnados são mais de 20 bilhões. Em 64 eram 3,3 reencarnados. Então nós seríamos 23, 24 bilhões. Se nós somos 7 hoje, e digamos que essa população não mudou, tem o dobro desencarnado. Concorda? Dos 7,6, quantos são os que têm uma ideia do que vem depois? Nós temos 2 bilhões que acreditam que existe alguma coisa depois. Muitos que acreditam que vão estar em algum lugar esperando o juízo final. Certo? Muitos acreditam que vão dormir, têm a esperança de um céu ou um inferno, qualquer que seja a terminologia. Mas não sabe o que é o mundo espiritual, nem tem ideia de como é que vai ser esse mundo espiritual, né? Existem crenças em que existe o paraíso deles, que são benesses típicas materiais, né? Mulheres, alimentação e assim por diante. A maioria não tem ideia realmente do que é o mundo espiritual. Esses 7,6, quando passarem pelo processo de desencarnação, vão estar surpresos com o que vão se deparar. E a maioria não tem nenhuma religiosidade real, pode estar filiado, eu costumo dizer, pode usar o crachá de alguma igreja, né? Mas não tem nenhuma religiosidade e muito menos espiritualidade. Obviamente que a maioria desses espíritos vão estar perto da gente. Colônias espirituais, cidades, quando a gente vê o estudo das esferas espirituais, nós sabemos que tem muita gente no umbral, tem não tanta gente nas esferas superiores, né? O sonho de consumo de todo, já que estamos no Rio, qual é o sonho de consumo de todo espírita quando desencarnar? Nosso lar, certo? Segundo André Luiz, naquela década de 50, o nosso lar tinha 1 milhão de habitantes. No censo de 2010 do IBGE, foi contabilizado que nós somos 3,85 milhões de espíritas. Eu sei que é falso, ele é tendencioso esse número, mas o número não foge muito da realidade, né? Que seja 5, que seja 7, tanto faz, é pouco. Mas vamos tomar o 3,85. Se todos nós fôssemos para o nosso lar, só se for para o rodízio. A cada 3 meses nós saímos, cedemos a casa, vamos para algum outro lugar, aguardando a vez no ano seguinte. Certo? Essa é uma brincadeira, mas eu quis dizer que, na realidade, a maioria, a esmagadora maioria dos espíritos, ao desencarnar, mesmo sem dívidas, não tendo feito mal, mas não tendo feito bem também, ficam perambulando por aí.
estão ao nosso lado, convivem ao nosso lado, né? Por isso que nós temos tantos parentes que vão para casa, quantas pessoas que a gente cruza, pessoas espíritos que a gente cruza na rua. É só ler André Luiz, a gente sabe disso. Quem é evidente, então, verifica que isso é um fato muito grande, né? Então nós temos, na realidade, uma interação muito grande com a espiritualidade, com os espíritos que estão do outro lado. Eu não estou falando de espíritos de luz, eu estou falando de espíritos como nós, que não sabe o que fazer e acaba perambulando por aí, mas que mantém necessidades. Essas necessidades eles têm que satisfazer de alguma forma. Se alimentam muitas vezes conosco, certo? Bebem muitas vezes conosco, frequentam nossa casa ou as casas para poder ter um lugar para ficar, dormir, tem medo da chuva, incomoda a chuva. Então, na realidade, existe uma interação que é constante entre nós. Tá? Por isso que eu começo falando sobre a influenciação, para que nós tenhamos uma dimensão correta do que realmente é essa interação com o mundo espiritual. Nossa interação não é só com os espíritos superiores ou de luz, os nossos mentores, que vêm aqui, estão frequentando a casa, nós interagimos num dia como hoje, ou o anjo da guarda, todos nós temos um mentor espiritual, que normalmente nós esquecemos. E esses espíritos, muitas vezes, têm raiva da gente. Nós estamos bem e eles não estão mais bem. Eles têm inveja. Eu sei que a inveja não existe mais no mundo. Eu só citei um exemplo antigo, né? Antigamente as pessoas... O espírita tem inveja branca, não é verdade? A minha inveja é branca, né? Certo? Muito bom. Eles têm inveja muitas vezes e interagem. Mas nós também temos os adversários. Não adversários porque são nossos obsessores, mas nós temos adversários, principalmente nós espíritas, por ter um conhecimento que a maioria não tem. Quantas pessoas realmente conhecem alguma coisa do mundo espiritual? Vamos juntar o espiritismo aqui no Brasil, o resto do mundo. O espiritismo no resto do mundo é realmente um resto, porque nós temos quase ninguém. França, Portugal, Estados Unidos, tem movimento, mas são muito poucos, né? Vamos juntar os espiritualistas, que também não têm, alguns têm muito conhecimento, mas não necessariamente o mesmo nível de conhecimento e acesso a esse conhecimento que nós temos do mundo espiritual. Os budistas, afro-brasileiras, Umbanda e assim por diante. O censo de 2010 disse que nós devemos ser, nesse total, entre espíritas e espiritualistas, 4,9 milhões de habitantes. Que seja tendencioso, que seja o dobro, que seja 10 milhões. 10 milhões não é nada comparado a um Brasil que atingiu 208 milhões, algumas 2 semanas atrás. Não é nada diante de um universo da humanidade terrestre reencarnada de 7,6 bilhões. Quem detém o poder no mundo infeliz espiritual, os umbrais, as trevas e os abismos, são espíritos que não têm o mínimo desejo de alterar o status quo da humanidade e nem do planeta. Se você deseja manter o poder, você tem que fazer o que muita gente faz aqui reencarnada, né? Nada de educação, nada de conhecimento, né? E massificação, controle das massas e assim por diante. Quais são os grandes adversários desses detentores do poder no mundo das trevas, incluindo todas essas esferas? E eu não estou trazendo nenhuma novidade. Quem lê Obreiros da Vida Eterna, quem vê as esferas espirituais do mundo da Cidade do Além, da Egorina, que foi escrito junto com o Chico, fala dos abismos, fala das trevas, fala dos umbrais, umbral grosso, umbral médio, umbral
que é onde se encontra o nosso lar, e as esferas superiores, que estão entre as esferas aqui. Eles não querem mudar nada. E não deveria ser novidade para ninguém. Paulo de Tarso, só para dar um exemplo, no final da sua vida, ele não tem mais condições de visitar as várias igrejas que ele fundou. E achando que é Cristo que fala com ele, na verdade é o Espírito Estevão, ele fica agitado e pergunta: o que eu fazer? Eu preciso ajudar as igrejas, elas estão se desviando, eu preciso interferir e visitá-las, mas eu não tenho mais condições de visitar. E ele começa a escrever as epístolas. Uma das últimas epístolas, que é muito conhecida entre nós, é a primeira epístola dos Hebreus, que fala no capítulo 12, estamos, portanto, cercados por uma multidão de testemunhas. Ele não se referia ao mundo físico, ele se referia à espiritualidade que estava em volta dele. As grandes batalhas de Paulo não foram realmente com os homens de carne e osso. E olha que ele apanhou feito cachorro pequeno na rua. Ele chegou a levar tanta bastonada que diz a espiritualidade nossa de cura, onde eu trabalho, né, que ele teria tido uma lesão na coluna e seria paraplégico por causa da solidificação das cicatrizes na altura das vértebras. De tanto que ele apanhou, mas a espiritualidade estava presente para que isso não acontecesse. Né? Ele chegou a ser jogado num montículo de lixo, achando que ele tinha morrido. E se não fosse por algumas pequenas respirações e alguém intuído, ele teria ficado lá. Ele chega no final da vida e escreve uma carta aos Romanos. Primeira carta aos Romanos, capítulo 6. Se não me falha a memória, versículo 12. Ele fala o seguinte: a vida cristã é luta. Revesti-vos do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos grandes inimigos não são os homens de carne e osso, mas os príncipes das trevas, os senhores das trevas, que tentam dominar o mundo. Revesti-vos, né, com os pés no zelo, para que ao caminhar tenhais cuidado com os passos que dais. Que a gente orai e vigiai. Cingidos no cinturão da justiça, cada ação nossa que seja correta, seja justa, e usem a armadura de Deus contra as flechas incendiadas do demônio, que ele usa, na verdade, espíritos de Satanás. Ele já tinha a visão da interferência do mundo espiritual e como ela era tão intensa. Ele era um médium fantástico, tinha várias mediunidades, e teve a percepção de perceber isso. Mas não é uma coisa restrita à época de Paulo. Quem já leu São Francisco, aliás, quem leu Francisco de Assis, né? Aquele é santo, né? Temos que falar São Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, ditado pelo espírito Miramês ao grande médium João Nunes Maia. Quando Jesus estava para chegar na Terra, ele não fala reencarnar, fala encarnar. Não fala reencarnar, fala encarnar na Terra. Foi necessário o afastamento de 2 bilhões de espíritos, cuja bestialidade chegava a um estágio que não era para ser dita. Miramês comentando. E um grupo muito grande de espíritos das zonas celestes desceu à Terra para aprisionar esses espíritos e confiná-los num local chamado A Cruzada. Não é de se estranhar, né? João, no seu Apocalipse, capítulo 20, nos primeiros 2 versículos, diz: um anjo desceu do céu com uma chave na mão e uma corrente, e aprisionou o dragão por 1000 anos, e depois eles seriam soltos por um pouco de tempo.
foi necessária uma sanitização da atmosfera espiritual da Terra para que não se perdesse o trabalho que Jesus estaria realizando com a sua encarnação. E mesmo assim nós vimos o que sobrou fez, né? O modo como ele foi tratado. João foi chamado para as zonas espirituais superiores, porque Jesus, conta Miramês, estava preocupado com o início dos desvios que já se constatavam no cristianismo recém-criado. Nós estamos falando de 93, 95. Nós viramos cristãos em 54, quando Lucas falou, pô, mas nós seguimos Cristo, então somos cristãos, né? Então deixamos de ser chamados de seguidores, os do caminho, os da casa, para sermos chamados de cristão. Então João viu, fabuloso vidente, coisas do passado. E essa passagem foi passada a ele justamente sobre as coisas que tinham acontecido antes da vinda de Jesus. E ele registra, na realidade, um alerta. Está claro isso. O capítulo 22 termina dessa forma, com um alerta a todos nós de que tomássemos cuidado com os próximos passos, porque os tempos apocalípticos, eles viriam, e nós passaríamos por situações muito complicadas. Porque esse dragão, que personifica, na realidade, esses 2 bilhões de espíritos, seriam soltos por um tempo. Na misericórdia de Deus, todos nós temos que ter chances. E a reencarnação era necessária para que eles mudassem e também evoluíssem. Tanto que Jesus fez aquela promessa: nenhuma ovelha se perderá. Levarei todas elas ao redil. Esse redil são os mundos superiores. Esse redil, nós estamos passando agora por um processo de entrada num estágio superior do próprio planeta, que é essa transição planetária para um mundo de regeneração. Jesus, atento, já percebendo os desvios do homem, chama João para que ele passasse essa mensagem para nós. E os tempos apocalípticos, eles foram se verificando um a um. E nós estamos exatamente nos tempos finais. Mas não da forma como a igreja interpretou, juízo final. E sim, o juízo necessário na passagem de cada portal. Eu não gosto muito dessa palavra, mas de cada portal. De uma era para outra era. Aonde se selecionam as ovelhas dos cabritos. Onde os cabritos serão levados e destinados para mundos primitivos, para começarem o caminho novamente, como foi o caso dos capelinos, e os que estiverem preparados e adequados a permanecerem aqui na Terra, continuarão nas esferas da Terra, tanto materiais como espirituais. Há um intercâmbio e há uma migração entre planetas. Isso ocorre mesmo. Mas a humanidade terrestre, de maneira geral, permanecerá nesse planeta e continuará dessa forma, excetuando-se as migrações naturais que são necessárias para a fertilização da nossa evolução. Por isso que espíritos vêm de outros planetas para nos ajudarem e acelerarem o processo evolutivo. Eu não chamo de extraterrestres, porque nós também somos extraterrestres quando vamos para outro planeta, certo? Para mim é um processo natural. Todos nós somos espíritos que vamos ter experiências não somente aqui, mas também em outros locais. Tá? Então já o primeiro desvio já estava acontecendo naquela época, no cristianismo primitivo. Segundo século, nós tivemos o início do desvirtuamento da mensagem de Jesus. Na época da apologia, todos os discípulos já tinham voltado. E nós tínhamos comunicações normais nas nossas reuniões com a espiritualidade. A mediunidade era um fato.
Os evangelhos no lar já aconteciam na época de Jesus. Não precisava ninguém se manifestar, porque Jesus já estava aqui. Mas as comunicações nas eclésias, que foram desvirtuadamente chamadas de igrejas, porque eclésias vem do grego e significa reunião de pessoas para o mesmo assunto, que têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo. Tanto que aqueles espíritos inferiores, que estavam também, ainda já eram cristãos, mas estavam muito mais interessados no poder temporal do que realmente na parte espiritual, chegaram a proibir as comunicações. Os cristãos ortodoxos foram abafados, porque os espíritos estavam alertando para o movimento de retorno àqueles rituais, aquele desejo de poder, aquele desejo da suntuosidade dentro de uma igreja que estava sendo formada. E nós iniciamos todo um processo de formação de dogmas, né? Por uma série de motivos, inclusive porque o cristianismo precisava fincar o pé e era necessário que os pagãos e os gentios aceitassem o cristianismo, né? Mas até aí eram movimentos de aceitação. Só que no século VII nós tivemos o início do papado verdadeiro, que foi quando a igreja consolidou seu poder temporal. No ano de 610, Focas, o imperador romano, entrega a Bonifácio III o título de vigário-geral de todas as igrejas. E durante 1260 anos, a igreja teve um poder temporal e absoluto em cima da civilização ocidental. Reis, senhores feudais, eram coroados, ajoelhados ou deitados no chão diante do Papa. O medo, o receio do inferno eterno, o receio do pecado, da excomunhão era tanta, que mesmo sendo odiada a besta, que era a religião na época, né? Eu estou falando o que Emmanuel disse em A Caminho da Luz. Eu estou descrevendo Emmanuel, A Caminho da Luz. E estou descrevendo Karl Schutel, num livro que ele publicou em 1918, sobre um estudo sintético do Apocalipse, e na qual ele previu, se antecedeu em 20 anos, informações que Emmanuel escreveria nesse livro, A Caminho da Luz, que foi em 1938 a publicação. 20 anos antes, Karl já falou que a besta era a igreja. A igreja no sentido do que ela estava fazendo, né? Do clero, do que o clero estava fazendo. E durante 1260 anos, que corresponde às 42 semanas, 42 dias do Apocalipse de João, o poder esteve na mão da igreja. Tanto que ela chegou a constituir, no ano de 756, os estados papais. Parte da Itália se tornou, na realidade, um reino liderado pela igreja, cuja capital era Roma. Matilde, da Toscana, entregou praticamente 1/3 em doação da Itália aos estados papais. E o grande objetivo, qual era da igreja? O grande objetivo não era a espiritualização. O grande objetivo de quem estava no clero era o poder temporal, as riquezas. Era o mando, o autoritarismo, o domínio em cima de todos. Individualmente, nos dominaram através de dogmas, de sacramentos. Eles se constituíram, não só essas igrejas, mas outras igrejas também, da época, se constituíram nos ministros que poderiam interceder por nós, evitando que nós fôssemos para o inferno. Chegou-se ao absurdo de se criar o pecado original. Tudo por causa de uma maçã. Tivesse sido sério, né? Se fosse algo grave,
A maçã. Por isso que eu, por princípio indignado, eu não como maçãs. Como nós somos descendentes de um ancestral primata, de acordo com a paleontologia, eu ainda sou muito ligado às bananas. Então eu como bananas. Certo? Bom, o movimento mais hediondo que vocês possam lembrar que aconteceu capitaneado pela igreja. Cruzadas. Conta Miramês, e fala Emmanuel nesse livro, A Caminho da Luz, e Miramês em Francisco de Assis, que nunca foi registrado a barbárie que aconteceu nas cruzadas. E que a Inquisição, que é um movimento subsequente, de uns 100 anos depois, que nós consideramos uma barbaridade total, já eram espíritos melhorados que realizaram o que realizaram na Inquisição. Quando foi a cruzada? Quando ela começou a cruzada? Século XI. Século XI para Cristo, quantos anos deu? 1000 anos. Esses senhores que se encontravam nessa cidade chamada Cruzada, que ficava na altura do Equador, para que o Sol pudesse minimizar as energias deletérias que eles emitiam, tamanho era o atraso espiritual, estavam sendo liberados por um pouco de tempo. Processo de reencarnação. Saíam dessa cidade e conseguiam fugir, porque havia um cinturão que não permitia que eles fugissem, mas a própria espiritualidade deu um jeito que eles descobrissem a forma de começar a sair. Com o choque eletromagnético, com os campos protetores, faziam com que eles perdessem a consciência e eram submetidos a reencarnações compulsórias. Detentores do desejo, da ganância, do poder, do desejo da riqueza, para onde eu iria se fosse um deles? Não quer dizer que eu não tenha sido, tá? É que eu consegui me melhorar. Certo? Quebraram todos os meus ossos várias vezes. Na reconstituição, uma vez deu certo, né? Eu iria para onde está o poder. Onde estava o poder? Senhores feudais e a igreja. Para lá que eles foram. No Apocalipse, capítulo 20, versículos 5 e 6, ele diz: o dragão, ao ser libertado, perseguiu a mulher. A mulher é a religião. E foram o que eles fizeram. Como a mulher foi levada para o Egito, foi levada para outro lugar, né? Não é o Egito, para outro lugar, protegida por 1000 anos, zangado, ele se voltou contra aqueles que seguiam a religião. Está no Apocalipse. Foi exatamente o que aconteceu na época medieval. A alta, na época em que a igreja se tornou poder absoluto, o número apocalíptico 666, é exatamente as letras romanas que estão no título que o vigário geral, o Papa, recebeu. Quem fala isso é Emmanuel. Não está na internet. Está no livro A Caminho da Luz. Né? Logo depois, obviamente que esses espíritos endurecidos passaram por provações e expiações terríveis e foram se melhorando dessa forma. Esta aí é a grande misericórdia de Deus. A chance para que todo mundo tenha a oportunidade da mudança. Depois da Inquisição, ainda continuamos com movimentos e movimentos, tivemos a Reforma. Um missionário veio à Terra, Martinho Lutero, para acordar a igreja. O próprio Francisco de Assis veio no período mais crítico da Idade Média, também para mostrar para a igreja qual era, na realidade, a verdadeira mensagem de Jesus, da caridade, da humildade, né? Da mansuetude. Mas temos o Martinho Lutero.
Erasmo, uma série de outros espíritos que vieram. Se perderam pelos excessos, por outro lado, eles atingiram objetivos que foram importantes. A separação da igreja, mesmo sendo condenável pelo visto da cisão, na verdade foi importante na época. Mas a igreja contra-ataca com a contra-reforma, endurece. Em vez de entender a mensagem que Jesus estava enviando através dos seus missionários, contra-ataca com uma contra-reforma. Mas tudo isso termina no ano de 1870. Kardec desencarnou em que ano? Vocês têm que responder, senão vai ficar feio aqui. 1869, pronto. Vou ajudar. 1869. A igreja perde todo o poder temporal um ano depois. 20 de setembro de 1870. Eu só lembrei porque eu li há pouco, tá? Senão eu não lembraria as datas. Olha como o movimento foi incrível. Kardec chega e traz, junto com a Pleiade, obviamente dos espíritos encarnados, todo o trabalho, na verdade, foi feito pela espiritualidade. Mas o discípulo mais lúcido de Jesus, de acordo com as palavras de Humberto de Campos, veio à Terra para estar aqui e receber isso. Decodificar a doutrina, porque alguém tinha que decodificar todas essas informações para codificá-la. E ele volta à pátria espiritual com o campo arado e semeado. A igreja tinha que sumir do mapa. Em 1870, a igreja já estava em declínio e perde o último round dela. Decreta um dogma chamado infalibilidade papal, porque todo mundo estava contestando a igreja. No mesmo ano, a França, que defendia o Estado papal, os exércitos franceses estavam em Roma defendendo o Papa, que já não tinha uma popularidade lá, grande coisa, entra em guerra com a Prússia. Diz Emmanuel que o ser humano não entende como a França conseguiu perder aquela guerra e de forma tão catastrófica. Obviamente, mãos do lado de lá. E a França retira os exércitos que defendiam os estados papais. Vitório Emanuele II, um dos grandes líderes da unificação italiana, seguindo o grande ideal de Cavour, eu falo isso também porque eu sou de origem italiana, senão eu também não saberia, entra em Roma e destitui todo o poder papal. Na época em que a besta tinha que sair do cenário, porque precisava agora a terceira revelação se consolidar. O que é a espiritualidade das trevas, usando a expressão de Emmanuel e não minha, fez? Cruzou os braços e falou assim: a guerra está perdida. Agora o Espiritismo, a terceira revelação chegou, não há mais o que fazer. Nada disso. Contra-atacaram. 1904, França estava interessada em Marrocos. Queria os minérios marroquinos. E ficava do lado da Argélia, que já era colônia francesa. Preocupada com a reação inglesa, faz um acordo secreto com os ingleses. Falou assim: a Inglaterra, você fica com o Egito e eu fico com Marrocos. Nessa época era assim que se decidiam as coisas, né? Mas eu vou ficar com Marrocos, mas vou dar um trechinho para a Espanha, perto do Estreito de Gibraltar. A Alemanha, quando soube do acordo secreto, tendo interesses também em Marrocos, começa uma crise mundial. Karl Bartschutel, no livro Guerra do Além, que é um livro também muito antigo, escreve que 2 colônias umbralinas estavam envolvidas nesse conflito, zanzando o tempo todo nos gabinetes políticos franceses, ingleses e alemães. Integridade nacional na Alemanha e pátria e força na França e Inglaterra.
A coisa ficou tão feia e os conflitos foram tão grandes que se instala em 1914 a Primeira Grande Guerra Mundial. Milhões e milhões de pessoas morreram. Curiosamente, quais foram os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial? França, Inglaterra, Itália, que depois a Itália mudou de partido, né? E a Alemanha. Aonde estava o espiritismo nascente? França, Inglaterra, Itália, a parte da ciência era italiana. Ernesto Bosani, sou de origem italiana, não vai dizer que era Ernesto Bosani. Ernesto Bosani foi Ernesto Bosani, né? E um pouquinho na Alemanha. Quem estava por detrás disso tudo? Pessoas interessadas também que a terceira revelação não se consolidasse. Mas Jesus já tinha feito a transferência para o Brasil. Bezerra de Menezes, Carbar Schutel, Eurípides Barçanufo, né? E muitos outros que são menores e que a gente não lembra, mas que fizeram parte dessa transferência do Espiritismo para o Brasil. E fizeram porque Jesus já tinha falado que a pátria do Evangelho, o coração do mundo, ia ser onde? No Brasil. Isso antes do próprio descobrimento do Brasil. Entre 1375 e 1394, olha a precisão matemática, 1394, isso eu sei por outro motivo, depois eu vou comentar. Jesus veio fazer uma visita para ver como é que andava o Evangelho. Foi para a Europa, o mundo ocidental estava lá. E ele chama Eliu, em hebraico é Iléu, que é um espírito da corte, do grupo dele, que é responsável pelas questões sociológicas da Terra. Nós temos também ministros do lado de lá, né? E fala assim, meu coração está amargurado. Veja o que estão fazendo com o meu Evangelho. E Eliu fala, colherão o que estão fazendo em grandes desgraças coletivas. Mas podemos começar de novo, em novas terras, onde encontramos um povo jovem, puro, e iniciar tudo de novo lá. Aonde? Venha comigo, todos vão até a América. E é a América lá de cima, porque Jesus fala uma frase e a gente percebe que ele não veio para cá. Ele fala assim, Eliu, onde está aquele símbolo da redenção humana que brilha lá no infinito? Símbolo da redenção humana. Qual vai ser a redenção humana? O amor, a fraternidade. O grande objetivo é que nós abracemos e tomemos como bandeira a fraternidade entre todos os nós. Caridade. Coração é o símbolo da redenção humana, porque é o amor. A redenção humana é nós amarmos como Jesus nos ensinou que deveríamos amar. E desce a corte para essas regiões aqui. E Jesus fala, transferirei meu evangelho da Palestina para o Brasil. Não existia Brasil, né? Para essas terras. E tu, Eliu, irás reencarnar para criar as possibilidades que isso aconteça. Para que os ocidentais europeus tenham a capacidade, que não existia na época, de cruzar os mares solitários e perigosos, que era o Atlântico, e cheguem a essa terra. E Eliu reencarna. Ele seria filho de Dom João I, chamado o Infante de Sagres, que funda a grande escola de navegação que iria mudar o mapa da navegação mundial. Caminho das Índias e o descobrimento do Brasil. 22 de abril de 1500, aportou aqui Pedro Álvares Cabral. Obviamente que existiam os índios aqui. Obviamente que não era uma questão de descoberta. Mas olvidar e fazer o que nós estamos fazendo, de
banir da história brasileira o fato que dia 22 de abril, Pedro Álvares Cabral chegou aqui como parte do grande projeto de Jesus de transferir o coração para esse país, no mínimo é ignorância. Nós deveríamos ajoelhar que o dia 22 de abril, o senhor Pedro Álvares Cabral aportou nesse país. Porque foi o início do projeto de Jesus, de transformar esse país no repositário, ambos servem, do Evangelho, para que nós fôssemos símbolo do amor, símbolo da fraternidade mundial e transformássemos o universo desse planeta através do nosso exemplo, sendo o coração do mundo e pátria do Evangelho. O único país de toda a América, das 3 Américas, que não mudou suas fronteiras desde o princípio, foi o Brasil. Desmembrou-se vários países embaixo, do lado, em cima, mas o Brasil manteve sua integridade. Eliu retorna à pátria espiritual no ano de 1460. Como ele reencarnou em 1394, por isso que eu sei que essa reunião aqui foi antes disso. Por isso que foi tão preciso, porque a data do infante de Sagres nós sabemos a reencarnação. E ele, preocupado, encontra Jesus, é recebido por Jesus e fala: e se a ganância do mundo ocidental for pôr a perder tudo isso? E Jesus responde: não perdeis tempo com cogitações inúteis, com preocupações inúteis. Essa terra está definitivamente em meu coração. Olha a promessa. Essa terra está definitivamente no meu coração. O projeto de Jesus é que nós sejamos o foco dessa transformação necessária ao planeta para se adeque à entrada do mundo de regeneração. Nós não estamos prontos ainda. Se o mundo de regeneração fosse hoje, não sobraria uma Rio de Janeiro nesse planeta. E como nós estamos nesse contexto, nós espíritas, nós fazemos parte desse conhecimento que está em Humberto de Campos, que está em Emmanuel. O que eu falei não é novidade. Está tudo escrito nesses livros. É só ligar as pontas. Brasil, os espíritas que vieram para cá. Divaldo comenta que 2 milhões de espíritos franceses da época de Kardec estão aqui reencarnados. Talvez nem todos sejam espíritas, mas muitos o são e muitos são espiritualistas. Nós temos um conhecimento que ninguém tem. Nós temos um compromisso moral, por misericórdia de Deus, de, pelo amor, resgatarmos as nossas dívidas, participando desse projeto de Jesus, que é transformar esse planeta, o Brasil, no coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós não somos ainda nem a pátria do Evangelho, nem coração de nós mesmos. O que será que a espiritualidade ligada às trevas, desejosa de manter o status quo, está fazendo agora? Deixo a dúvida para vocês. Parada, ela não está. E quais são os grandes adversários? Aqueles que têm um pouco de conhecimento. Dizer ou não pensar na possibilidade de influenciação, eu até entendo. Mas dentro do movimento espírita, dentro daqueles que estão no espiritismo, nós somos influenciados o tempo todo. O tempo todo. E precisamos orar e vigiar para não sermos obstáculos nesse grande projeto que Jesus permitiu que nós participássemos para a nossa redenção.
Muito obrigado.